3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are lied at your door. Left you with nothing, but they want some more. Oh, you're changing your heart. Oh, you know who you are. Buying back the love that you had there. Bom dia! Nas matérias anteriores nós vimos sobre a etiqueta à mesa. Hoje nós vamos dar continuidade com algumas dicas. Nós vimos que essa forma de colocar os utensílios é o que nós chamamos de ordem à francesa, né? Que é a forma como os franceses sugerem que seja uma boa alimentação feita à mesa. Então, como nós vimos, cada item desse, cada talher, cada taça, cada prato, ele tem uma função nessa mesa, né, seguindo essa ordem chamada de ordem à francesa. Hoje nós vamos ver algumas dicas de postura que nós devemos ter à mesa quando nos depararmos com uma mesa como essa, num evento, numa formalidade, né? E de que forma nós devemos agir com algumas situações. E também como seria a montagem de uma mesa, um arranjo de uma mesa de café da manhã. Então nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre a questão, vou montar aqui a mesa, do macarrão, né? O macarrão, né, como a maioria das pessoas sabem, ele é um costume italiano e ele surgiu dentro da cultura, então, da Itália, de comer massas, né, de fazer essas massas com a batata. E eles têm um jeito muito peculiar de comer o macarrão, especialmente o macarrão espaguete, né? O macarrão espaguete, quando você for um evento e tiver como prato principal o macarrão espaguete, sempre você procure utilizar a colher e o garfo principal. Por quê, né? A princípio parece ser meio estranho, mas você pode estar fazendo o teste aí na sua casa, né? O espaguete, você vai estar pegando de 2 a 3 espaguete, coloca ele na colher e você vai girando e fazendo aqueles rolinhos, né, que a gente fala com o garfo, o macarrão. Ele vai fazer em volta um rolinho, vai ficar muito mais prático para você estar comendo macarrão. Uma outra dica importante é sobre o alface, que também causa, né, muitas dúvidas nas pessoas, né? Por que que as pessoas falam que tem que fazer uma trouxinha com o alface, né? O alface, na época, quando surgiu a etiqueta à mesa, né, na época dos grandes reinados, como a gente viu, na época da monarquia, no século XVII, eles falavam que o alface, por ele já vir mais molhadinho, ele oxidava os talheres de inox e os pratos que eram utilizados. Então, o que foi feito do alface? Surgiu então a cultura de pegar o alface e não cortá-lo, porque ao cortar o alface, então eles tinham esse mito, né? Tinham essa questão de que oxidavam os talheres, os utensílios. Então o alface hoje criou essa cultura de comer desde aquela época, é o quê? Fazer a trouxinha, né? Como é que faz a trouxinha com o alface? Eu seguro o alface aqui no meio e venho dobrando o alface e segurando ele na lateral. Eu posso aí, né? E que é a grande dúvida das pessoas, eu continuo fazendo a trouxinha, eu posso ou cortar e comê-lo, ou posso continuar fazendo a trouxinha e diminuindo o meu alface com o garfo até que ele fique de um tamanho que dê para colocar na boca. Uma outra dica muito importante, tá? Uma outra dica muito importante é sobre a azeitona, né? As pessoas também falam, o que a gente faz com a azeitona? Coloca a azeitona no guardanapo, põe a azeitona debaixo da mesa, né? O que é aconselhado fazer com a azeitona? Primeiro, nenhuma dessas gafes, tá? Vai comer azeitona, então quando for retirar o caroço, retira mesmo com a mão, tá? E coloca ele sob o prato. E uma outra coisa importante é, jamais utilize palito de madeira para palitar, né, digamos assim, os dentes, né? O palito não é para isso, ele é para pegar os aperitivos, né? Então evitem esse tipo de gafe porque não é adequado. A carne, também é muito importante a carne quando for ser cortada, que procure cortar ela sempre na direção das fibras, tá? De forma diagonal, para não acontecer de cortar a carne e ela ir parar no prato do vizinho, né? Que não é legal. E também uma outra coisa importante, se porventura acontecer de cair algum alimento do seu prato
na mesa, no prato de apoio, no suplá, né, ou no próprio forrinho da mesa, o que eu faço? Primeiro, é uma coisa muito normal, não fique tenso, constrangido, né? E procure, se for um pedaço de carne, por exemplo, procure discretamente pegá-lo com o seu garfo e colocar no prato, que não é nenhuma gafe. Uma outra questão importante é que no serviço à francesa, as bebidas são sempre servidas pelo lado direito, então o garçom sempre vai vir pelo seu lado direito, então procure dar um espaço para que ele possa fazer o serviço e ele sempre vai recolher os utensílios que você já utilizou pelo lado seu esquerdo. Quando tiver também um pãozinho e você estiver utilizando para comer um consumê, alguma coisa, evitem, quando sobrar um caldinho, pegar o pedaço do pão também e ficar passando no prato, né? Esse tipo de comportamento num evento mais formal não é muito adequado.